terceira e última parte deste prova oral sobre racismo, xenofobia e exclusão social. Uma segunda parte muito animada, aquela que puderam assistir há pouco, com algumas posições divergentes. O professor Boaventura Sousa Santos a insistir que há racismo em Portugal. O embaixador Inocêncio defendendo que há menos racismo, mas há, apesar de tudo, comportamentos racistas. E João Paulo Ganga, particularmente contestatário em relação a algumas das posições aqui expressas. E foi ele próprio que, ao terminar o programa, falava a segunda parte do programa, falava na necessidade de se garantir apoio às vítimas de racismo. Professor Boaventura Sousa Santos, concorda com isso? Acha que a institucionalização do apoio à vítima de racismo não poderá isso funcionar um pouco como uma atitude paternalista de quem reconhece que é racista? Porque não, então, pura e simplesmente, um centro de apoio à vítima, fosse ela de que espécie fosse? Bem, aliás, existem, e nos deles em geral, porque nós temos um padrão de vitimação em Portugal extremamente interessante, porque grande parte dos crimes que são cometidos em Portugal não são denunciados. Portanto, nós calculamos que apenas 24% dos crimes que são cometidos em Portugal são efetivamente denunciados. O que significa que 76% dos crimes, as vítimas simplesmente ficam com a agressão e nada fazem, porque não podem, porque não veem que tenham condições para o fazer. Portanto, eu penso que esta questão racial é um aspecto dessa outra questão. E eu penso que essa questão da vitimação é muito importante, sobretudo porque põe em tela de discussão e em prioridade a questão da cidadania. Eu acho que, fundamentalmente, o que nós temos é um déficit de cidadania na nossa sociedade e em que, normalmente, estas desigualdades se sobrepõem umas às outras. Porque não é apenas a desigualdade racial, é que ela sobrepõe-se à de classe, à social, às vezes à sexista, que também se combina com ela, até talvez também a religiosa. E é a sobreposição destas desigualdades que cria um padrão de injustiça na nossa sociedade. E esse padrão é um padrão de exclusão. Porquê? Porque é a dificuldade de aceitarmos a diferença. Nós hoje já não podemos ter, digamos assim, aquele grande imaginário republicano da sociedade universalista, racional, em que todos vão ser iguais, indistintamente iguais. Temos que aceitar a diferença. Podemos aceitar a diferença sem hierarquizá-la. Isto é, diferenças igual, sermos iguais. Eu penso que o imperativo categórico eu gostava de lançar aqui para a discussão, para ver se as pessoas poderiam concordar ou discordar, nomeadamente o do João Paulo, que estava agora da opinião dele sobre isto. O princípio sobre a diferença e a igualdade que eu penso que nós devíamos pensar é isto. É imperativo que sejamos diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. É imperativo que sejamos iguais sempre que a diferença nos inferioriza. Eu penso que isto devia ser um imperativo categórico da nossa sociedade multicultural, pós-moderna, se quisermos, ou seja, aquela que já não acredita nos universalismos republicanos do passado, porque nós queremos ter a diferença sempre que ela não nos inferiorize, que seja parte da nossa identidade. Eu penso que o João Paulo Ganga diz uma coisa muito interessante no livro dele, que é isso que para mim resume o livro todo, é que chega a Portugal e ele, quando chega a Portugal, é homem por sinal negro. Mas quando está cá em Portugal, passa a ser negro por sinal homem. É esta inversão de uma diferença, de uma perda de humanidade, estando numa sociedade que tem um comportamento racional. Portanto, o apelo que eu gostaria de fazer é a essa diferença que não seja inferiorizadora, que é aquela que, no fundo, é a essência do racismo. Já agora, se me permite. Com certeza. Muito embora tenha dirigido uma pergunta diretamente ao João Paulo, permite-me dizer duas coisas. Relativamente àquilo que disse, eu penso que não há quem aceite e assuma mais a diferença, logo a especificidade, que o cabo-verdiano. O cabo-verdiano é diferente. Se esteja em Portugal, esteja nos Estados Unidos da América, na Argentina, na Holanda, etc., assume-se como cultura, não é verdade? Isto é diferente. Isso para responder à sua questão, quer dizer que nós defendemos a dinamização das comunidades cabo-verdianas e empenhamos-nos nesse sentido, não é verdade? Mas somos também muito rigorosos na defesa da nossa especificidade, isto é, da aceitação que, de facto, temos uma cultura e temos que a preservar. Eu gostaria de introduzir aqui um elemento que me parece extremamente importante, e, nomeadamente para os cabo-verdianos, nós estamos espalhados pelo mundo, que é o seguinte, e que diz muito respeito ao continente africano. É que toda a problemática do racismo, que obviamente em si própria, isto é, aqui em Portugal, tem que ser vista pelas instituições, pelas escolas, mas há outra dimensão que tem que ser vista também, que é o desenvolvimento do continente africano.
Ou seja, nós temos que criar condições, e referindo-me ao caso concreto dos cabo-verdianos, não é? Esse povo que tem essa diáspora, 2 em cada 3 cabo-verdianos vivem no exterior. E vivem no exterior essencialmente porquê? Porque Cabo Verde não é um país que lhes ofereça, neste momento, que ofereça a todos os cabo-verdianos as condições materiais suficientes para viverem. Ora, então põe-se um problema que é o seguinte: preocuparmos-nos ou não com o desenvolvimento do continente africano, no caso concreto de Cabo Verde, de tal forma que não tenha que ser necessário essa imigração quase que forçada pela situação concreta em que as pessoas vivem. E depois sujeitando esses cidadãos a situações menos humanas e algumas delas degradantes, não é verdade? Ou seja, essa também é uma questão que se põe e é um desafio que se põe. É, com certeza, embora um pouco lateral em relação àquilo que estamos a tentar discutir aqui hoje, penso eu, e eu gostava de desafiar a doutora Sara Amâncio a comentar esta síntese que o professor Boaventura Sousa Santos fez e que me parece extremamente interessante. Mas ao mesmo tempo complexo. É um desafio que deve ser muito complexo, principalmente ao nível prático, autárquico, que é o seu. Isto é imperativo que sejamos diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza, mas ao mesmo tempo é imperativo que sejamos iguais, de facto, sempre que a diferença nos influencia. Como é que se conseguem conciliar? Os poderes locais, infelizmente a própria Carta Urbana Europeia diz que relativamente a estes temas os poderes locais são poucos, mesmo nos países onde têm mais competências ao nível local. Mas, de facto, aquilo que é universal ainda não está garantido. E, portanto, o grande desafio é fornecer aquilo que é universal, mantendo e respeitando e estimulando o que é diferente. Mas o que é universal, de facto, não está garantido, o que é, digamos, da sociedade moderna, porque isto tudo é extremamente contraditório. Isto é um país semi-periférico, como o professor diz, e que está a funcionar como um país de acolhimento. Quando os portugueses foram para a França, foram de facto para um país desenvolvido e que talvez lhes tenha podido dar, à partida, alguns daqueles direitos que os cidadãos franceses também tinham, ao nível da escolaridade, etc., da saúde, etc. Teoricamente, tudo era possível, desde que estivesse legalizado, tinha acesso ao sistema de saúde, como os outros, se tivesse carta de trabalho, etc, etc. Bom, mas isso aqui também tem. Não. Se estiver legalizado... Porque o sistema português diz que o Serviço Nacional de Saúde é num regime de reciprocidade. Portanto, se não é português, e se é de um país em relação ao qual não há reciprocidade, e se calhar não há em muitos países africanos, porque os sistemas de saúde ainda não estarão a funcionar dessa maneira, não há essa reciprocidade. Portanto, de facto, as coisas são muitíssimo contraditórias e os dois níveis têm que andar a par, aqueles que vêm ainda da herança da sociedade moderna, com o que ainda falta para concretizar, e já na fase da sociedade pós-moderna, que é, por exemplo, um negro entrar na internet e ninguém saber nem pelo sotaque, nem pela cor da pele, se é negro, o que é, ou se é indiano, o que é uma das, digamos, destas maravilhas tecnológicas que nós hoje podemos ter. Paulo, só queria dizer uma nota, tem realmente toda a razão. Eu penso que tudo tem a ver, nos últimos anos, a nossa política foi essa política do bom aluno, que realmente é uma política que eu não posso ouvir nela, exatamente porque foi a ideia de que nós éramos um país do primeiro mundo, e que podíamos pôr de lado as nossas responsabilidades históricas, e não só em relação aos africanos, também em relação aos brasileiros, digamos assim, que nos acolheram durante séculos, inclusivamente, não apenas porque nós, devido ao facto de não sermos um país tão desenvolvido quanto os outros, de facto nós não enviámos apenas colonos, enviámos imigrantes para as nossas colónias. E no século XVII o nosso trabalho português era mais barato que o trabalho escravo, como eu costumo dizer. Portanto, é um país muito especial e que de repente se esquece a sua história para se comportar como se fosse um país do primeiro mundo, quando não tem condições de ser. Eu, apesar de tudo, João Paulo, só aqui um esclarecimento. Doutora Sara Amâncio, eu posso estar enganada, mas julgo que não. Nenhum residente em Portugal deixa de ser atendido num hospital do Estado
por razões, por qualquer tipo de discriminação em função da raça. Disso eu sou testemunha. O que se pode pôr depois é a gratuitidade do sistema, como sabe, mas de resto... O Serviço Nacional de Saúde como tal, universal e gratuito, funciona em regime de reciprocidade para os estrangeiros. Mas eu posso confirmar essas afirmações da Maria Elisa por pessoas que inclusive trabalham comigo e que beneficiam desse regime. Mas podem também ser portugueses. Que há não. São cidadãos de outros países. É muito interessante. Mas, João Paulo, iremos entrar pela questão da reciprocidade, mas eu de qualquer das maneiras gostava de ter um comentário às afirmações do professor. Eu acho que, o professor disse tudo. O desafio foi lançado assim, é precisamente por E vou-lhe dar só um exemplo da grandeza daquilo que o professor disse. Um negro e um branco, quando estão a conversar, por exemplo, sobre o número de filhos, o branco pergunta ao negro, quantos filhos tens? Quantos irmãos tens? E o branco responde-lhe, tenho um. O negro, tudo bem. E o branco pergunta ao negro, então, e tu quantos irmãos tens? Tenho 10. Ai, é uma tristeza. É exatamente isso, não se aceitou a diferença. Quer dizer, as pessoas continuam a viver segundo os seus próprios modelos. Isso passa-se a nível dos filhos, passa-se a nível de outro tipo de comportamentos. Por exemplo, perguntar se tem eletricidade lá. O importante do racismo não é que lá tenha eletricidade, é que se não tiver eletricidade, a pessoa aceitar essa diferença. Aceitar que pronto, ele vive na tribo. Mas isto não é um problema de discriminação, é o que existe. E é isso que é mau, é isso que estamos a tentar combater. Agora, quando a doutora fala em reciprocidade, uma coisa muito importante aqui, neste momento em Portugal está-se a comemorar, eu volto a dizer, os descobrimentos portugueses. Eu acho que isso é muito grave, acho que é a negação da reciprocidade, como diz o professor Boaventura num dos seus textos. Acha que é grave comemorar os descobrimentos? Sim, porque não se descobriu Depende ninguém. da maneira como se comemorar. Mas os povos que lá estavam não necessitavam de nenhuma ratificação da sua identidade, nenhum reconhecimento da sua humanidade. Eles eram humanos enquanto humanos e tinham relações e não esperaram, porque o descobrimento significa exatamente que nós fomos aperfeiçoados. Essa mentalidade de que o negro é um ser libertado, foi libertado. E este tipo de mentalidade é muito sintomático na palavra descolonização. Quando se fala em descolonização em Portugal, diz sempre que houve uma má descolonização. Porquê? Porque os portugueses continuam a pensar que eles é que deviam descolonizar, quando a função do colonizador nunca é descolonizar. Esta função de descolonizar é a função do próprio colonizado, é que tem que se descolonizar. Mas a mentalidade... Bom, isso depende da interpretação que se der a isso, e era de facto outro debate, conforme a Maria Elisa está... É só para terminar. Seria extremamente interessante, mas eu penso que não são os descobrimentos em si que são criticáveis, é quando muito, isso é tão criticável como descobrir o transporte aéreo, por exemplo, porque além do mais há uma questão científica de conseguir por via marítima chegar a outros continentes, não é? Eu penso que era importante comemorar os descobrimentos se nós pudéssemos também comemorar os encobrimentos. O problema é que só comemoramos os descobrimentos. Mas eu só queria lhe dar agora três, porque acho que o programa está a acabar e é bom deixar algumas propostas no ar, que é muito importante. Por exemplo, neste momento há uma campanha europeia contra o racismo e é uma campanha ridícula, não faz nada, não há cursos de formação, não há pessoal especializado, não há a tal oportunidade que se devia conceder àqueles que sofrem racismo. E eu acho que num país como Portugal, se quer combater o racismo, uma das medidas fundamentais era a criação de um programa televisivo, porque hoje estamos no mundo do audiovisual e um debate como esse apanha milhões de pessoas e se for uma aula dada na televisão, entre aspas, uma aula entre aspas, as pessoas aprendem e discutem o problema, coisa que não pode-se fazer em milhares de debates que não têm consequência. O segundo ponto é a criação de uma data internacional que condene o colonialismo, porque é preciso reconhecer que de facto houve um genocídio, que de facto houve um problema racial antes, que o nazismo, que é condenável, que foi um crime execrável, também o colonialismo foi assim e deve ser condenado. Terceira proposta que eu fazia é o tal sistema de cotas que o professor já falou, que é a ação afirmativa, que é a possibilidade... O embaixador Eugênio Inocêncio também está a pedir para comentar estas afirmações. Eu iria não comentar diretamente, são posições do João Paulo, enfim, ele defende-as e com muito calor, não iria comentar diretamente, digamos, as posições do João Paulo. Iria dizer o seguinte, que me parece extremamente importante, muito embora a doutora Maria Elisa tenha chamado a atenção, que não é bem este o tema, é que, de facto, a discriminação que o continente africano sofre neste momento
é talvez a maior discriminação que neste momento incide sobre as populações negras ou não negras, não é verdade? Porque no continente africano também há populações que não são negras, brancas, mestiças, de origem árabe, etc. A discriminação que o continente africano neste momento sofre, enfim, há muita gente que já fala no continente adiado. E essa discriminação tem um impacto extremamente negativo sobre as populações que vivem no continente africano, seja em Cabo Verde, e Cabo Verde será, felizmente, enfim, por um certo mérito de realizações do governo, dos governos de Cabo Verde, será o menos discriminado a esse nível, com sofrimento para as populações que residem no continente africano e com sofrimento a prazo para as populações de origem africana que vivem na Europa, nos Estados Unidos e em outros continentes e que são obrigados a emigrar. E esse é um aspecto extraordinariamente importante. E note, eu não estou a tentar substituir um problema por outro. O que digo é que são dois problemas que têm que ser igualmente encarados. E eu penso que é muito importante o que o Sr. Embaixador agora acabou de dizer, pelo seguinte, é porque nós estávamos habituados antes a que os países se integravam no mercado e que isso era bom, porque eram melhores condições de vida, etc. Nós hoje estamos a assistir que muitos países se integram no mercado mundial pela exclusão. É o caso da África. A África está mais integrada hoje no mercado mundial que estava em 45. Mas em 45 a África era autossuficiente em produtos agrícolas. Hoje importa-os em grande medida. Isto é, porquê? Porque destruiu a sua agricultura de subsistência através das políticas do Banco Mundial e outras. Quer dizer, há um processo de exclusão muito grande no continente, que eu penso que é dos mais gravíssimos, e é por isso que eu pensem sempre que o racismo é cada vez mais um problema de desigualdade social. Entre ricos e pobres, dentro dos países mais ricos, entre países pobres e países ricos no mundo. Essa é que é a clivagem que vai ser cada vez mais a que vai alimentar o racismo nas próximas décadas. Eu gostava só de fazer ali um desafio ao Dr. Luís Sota, a propósito de uma observação que não é minha, é de um analista de comunicação, de sociólogo, Paquete Oliveira. Ele conta uma história num artigo que tive a oportunidade de ler no Público, dizendo que foi a Cabo Verde recentemente, e o artigo é de 93, que tinha acabado de escolar do aeroporto quando o filho de 4 anos lhe disse: pai, eu vou a Cabo Verde, mas não quero vir preto. Ele ficou um bocado intrigado com aquilo e disse-lhe: mas porquê? E a criança respondeu: pai, então como é que ia ser depois com os outros meninos da minha escola? Nunca mais me ligavam. E o autor do artigo, o Paquete Oliveira, termina concluindo que sentiu nessa altura que ele, pai, era com certeza racista, porque o meio ambiente em que o filho de 4 anos foi criado e a socialização de que foi alvo gerou uma observação deste tipo. Ou seja, nós todos, isto para acabar um pouco como começámos, e pese embora as boas intenções de algumas escolas, somos ou não somos racistas, afinal de contas? Essa situação é uma situação que se passa nas escolas que não convivem com o outro, o que é diferente. A situação hoje tenta ser diferente. De facto, Portugal não é, quando se diz Portugal é mais racista, menos racista. Portugal já não é hoje o que era antes. Em termos de população, modificou. Quando as nossas crianças nas escolas têm possibilidade de confrontar e viver com outras pessoas, o outro não é tão estranho. Ora, essa realidade é que em muitas escolas de facto não existe. Por isso é que nós dizemos que a educação multicultural não é só para as escolas que têm negros, ou que têm ciganos, ou que têm outros grupos. É para todas as pessoas e a convivência, o estar com o outro, é de facto uma forma de enriquecimento e de conhecer outras culturas, outras linguagens, outras formas de estar. E hoje, felizmente, as nossas escolas cada vez mais são locais da pluralidade cultural. E eu, ao contrariamente do Boaventura Sousa, acho que as questões não são questões de facto sociais, são fundamentalmente questões culturais. Reconhecendo que este é um problema internacional grave, por uma razão, este ano é o Ano Internacional da Tolerância, é porque de facto é uma situação grave em termos europeus, onde grande parte dos conflitos são conflitos étnicos hoje, já não são conflitos ideológicos ou sociais, e a escola até agora tem estado um pouco à margem disto. E creio eu que a escola pode antecipar formas de tolerância e de bem-estar em termos culturais. Mas agora, a componente social é forte. A componente social é muito forte. E ou prestamos atenção a esse aspecto. Digamos, penso eu... Mas a escola não resolve esse problema. Eu não digo que resolva, digo que a sociedade. Por isso é que eu penso que a questão não diz respeito apenas às autoridades públicas, diz também respeito à sociedade civil. E a consciência de que é um problema social. Porque se pensássemos que era apenas um problema cultural e tivéssemos uma ação meramente cultural,
meramente entre aspas, não é verdade? Porque a ação cultural é Nada importante. é meramente, estas coisas são Claro. muito complexas. Não é? Por isso parece ser também um Mas é plano também social na medida em social. que tem traduções práticas, em aspectos que nós já aqui mencionamos. Mas Não há uma vai com dimensão certeza ignorar esse política aspecto. no Não, de maneira ressurgimento nenhuma. dos Agora, eu acho que temos nacionalismos que ignorado um assistimos pouco em todo o mundo. Também há uma dimensão Só que o professor política confunde muito nesse racialismo com ressurgimento de nacionalismos que podem ser abordados de um ponto de vista exclusivamente cultural, mas uma análise um pouco Para mais mim não há abordagens profunda. exclusivas. Pois. A questão é saber, em relação à E- escola... e em relação a isso eu não temos formo só exemplos professores, muito atenção, na recentes. nossa escola formamos pessoas ligadas à comunicação social, que tem um papel importante. Não há só uma dimensão dos problemas, os problemas são multifacetados. Nomeadamente em relação à escola, os professores o que sentem é uma grande incapacidade de resolver problemas sociais. De facto, não é essa a sua grande função, eles desmultiplicam-se em tarefas para além da sua atividade pedagógica. Doutor E o seu- Mustafa, e a sua- não podemos ter também uma concepção demasiadamente heroica da escola. Como Não se a podemos. escola Aí há não tivesse, afinal, que refletir Há as necessidade da injustiças rede, sociedade. de facto. Mas esta As situação... escolas, se eu lhe falasse dos bairros onde estão implantadas as escolas de que está a Claro. falar, não são naturalmente os bairros da classe média que tem aqui em Lisboa ou noutra sociedade, ou noutra cidade. Ou seja, há realmente uma dimensão social que tem depois, naturalmente, também uma dimensão cultural. Mas eu concordo, temos que encontrar as várias dimensões, porque o problema é extremamente sério e mais do que isso, por isso é que eu digo, é muito importante em Portugal o exemplo que vem de cima. Porque somos uma cultura ainda relativamente autoritária. Por isso tudo o que os superiores fazem é muito importante. Se houver mensagens antirracistas por quem tem poder, isso tem um poder multiplicador na nossa sociedade mais do que noutras sociedades, talvez. E é Professor, por isso vamos, que eu- vamos Talvez ficar não com essa sua precisamos mensagem de- de que o exemplo vem de cima de para nos terminar. envergonhar que os holandeses têm um código de não discriminação nas escolas e isto numa realidade em que as respostas, apesar de ser um país muito desenvolvido, são muito integradas. A escola, os serviços sociais, a saúde, etc., funcionam em rede, que é uma realidade que nós temos muita dificuldade em gerir. Mas vamos terminar este programa, tal como dizia há pouco, com a mensagem do professor Boaventura Sousa Santos, de que o exemplo deve vir de cima também nestas matérias. A todos, muito obrigado por terem vindo aqui esta noite. Na próxima semana, a Prova Oral estará de volta para continuar a debater questões sociais. Desta vez, teremos aqui jovens para discutirem problemas que são deles, no Portugal que temos e no Portugal que eles gostariam de ter. Até para a semana. Boa noite. Boa noite.